Você prefere o... Acabei de fazer. Alô? Tá ligado? Oi. Não tá ouvindo? Ah, é verdade, tá. Eu não apresentei nenhuma aula aqui ainda, a única desse ano foi online. Deixa eu só testar aqui, perfeito. Bom, olá pessoal, então sou Ana Clara, R4 aqui, né, todos já me conhecem, e hoje eu vim trazer a minha revisão. Tá, professor. De um tema um pouco diferente, que a gente não costuma discutir tanto, assim, na nossa vida aqui, que falar um pouco sobre os cuidados com a família do paciente crítico, olhar um pouco o outro lado. Então, para isso, eu elaborei esse roteirinho, que primeiro a gente vai falar como que a internação do paciente na UTI acaba causando impacto, qual o impacto que essa internação acaba levando aos familiares. Num segundo momento, dentro dos cuidados com a família, propriamente dito, a falar um pouco sobre a conferência familiar, algumas estratégias para comunicação, e num terceiro momento, falar sobre a presença da família na UTI. Essa é uma imagem de um cenário que a gente está habituado a ver todos os dias da nossa vida, então, pacientes sedados, entubados, sem contato com o meio externo. E nesse contexto, a gente acaba, geralmente, né, a gente acaba discutindo uma série de fatores vinculados ao cuidado desse doente, como a questão de analgesia, droga vasoativa, exame laboratorial, cuidados da equipe multi, profilaxia, valores do paciente, e muitas vezes a gente acaba deixando de dar uma atenção para quem circunda esse paciente na vida habitual dele, que é a família, né? E já que a gente vai falar sobre a família, eu quis trazer primeiro uma definição da família para a gente entender quem são essas pessoas que têm esse vínculo com o paciente e que a gente vai cuidar delas também no nosso dia a dia. Então, essa definição é de um livro de saúde da família, o professor Val e Fawcett, é um livro antigo já, de 1991, mas que traz uma definição que eu achei bem interessante para o que é a família, onde eles pontuam que é um sistema que é autodefinido pelas pessoas que participam dele, onde os membros podem ou não ter vínculos de nascimento, casamento, pode ou não ter crianças envolvidas, desde que haja compromisso, afeto e cuidado entre as pessoas que estão nesse sistema, né? Isso para falar o quê? Que não necessariamente o familiar é aquela pessoa que tem um vínculo sanguíneo ou de casamento, algo documental com o paciente, mas sim, como a gente vê na nossa prática, né, tem muitas pessoas que às vezes é um amigo ou um vizinho que acaba exercendo esse papel na vida do paciente. E, num contexto de paciente crítico, o paciente na UTI, o que a gente vê muito frequentemente é que esses pacientes frequentemente tem uma perda da autonomia, seja por conta da condição de base que o levou à UTI, como um AVC, um TCE, seja por conta de necessidade de medicação sedativa, seja por delírio, e muitas vezes a gente acaba acessando os valores do paciente e dos familiares através das pessoas que estão em volta dele. E isso pode gerar uma carga muito grande em cima desses familiares, eles têm uma responsabilidade muito grande, em termos de ter que lidar com uma situação nova, de uma doença crítica, onde o ente querido está correndo o risco de ter sequelas, incertezas, evoluir a óbito, e às vezes participam de decisões até mesmo de um processo de decisão compartilhada quanto à alimentação de suporte, priorização de medidas de conforto, no caso de refratariedade, enfim. E para esse impacto todo que isso pode acabar levando aos familiares, foi até desenvolvido em 2012 esse termo de síndrome da família pós-UTI. E o que seria isso, né? Da onde que surgiu esse termo? O que isso engloba? Então, a gente sabe que a doença crítica acaba levando impacto a esses familiares, não só no contexto do paciente em si, mas como quem está em volta dele. E quais são esses principais efeitos que são verificados nos familiares? Questão de estresse, ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático e insatisfação.
É claro que existem outros efeitos benéficos também, mas hoje a gente veio falar um pouquinho sobre os efeitos maléficos, aí o lado ruim que a doença crítica e a internação na UTI acaba levando para os familiares. Falando um pouquinho do estresse, a ansiedade, o TEPT, então, existem escalas que são utilizadas em avaliações de trabalhos quanto à pesquisa desses sintomas nos familiares, que eu vou discutir nos próximos trabalhos, então achei melhor trazer para vocês terem uma noção. Uma dessas escalas é o RADS, que é um score para rastreio de ansiedade e depressão entre os familiares. Ele foi desenvolvido inicialmente lá em 1983, era para rastreio desses sintomas em pacientes internados, mas ele acabou sendo validado para pesquisa de sintomas na atenção primária, então, e também para rastreio de sintomas em familiares de doentes críticos, que é um questionário composto por 14 perguntas, metade com perguntas relacionadas à ansiedade, outra metade à depressão, onde os familiares relatam se tiveram esses sintomas na última semana, e que cada item é graduado entre uma pontuação de 0 a 3, do menor para o maior. E existe uma correlação que uma pontuação maior ou igual a 9 nesse score é relacionada a um episódio de ansiedade mais significativa ou até mesmo de depressão, vinculado ao que os familiares estão passando relacionados à UTI. Então, a gente vai ver que os trabalhos que avaliaram esses sintomas nos familiares utilizaram essa escala. E a outra escala é o IES, que é o Impact of Event Scale, que também é uma escala mais antiga, onde é muito parecido, só que aqui é mais questão, as perguntas são mais vinculadas a pensamentos intrusivos sobre o assunto, se a pessoa tem sonho sobre, se pensar no evento, por exemplo, pensar na internação da UTI, pensar no familiar na UTI, leva a uma resposta psicológica ruim. E os trabalhos também mostraram que uma pontuação maior ou igual a 30 nessa escala é relacionada a um risco moderado a elevado ao desenvolvimento do transtorno do estresse pós-traumático. Essas escalas a gente vai discutir posteriormente. A gente até poderia usar isso para rastreio dos familiares, mas a gente vai discutir também mais para frente. A gente pode acessar isso no nosso dia a dia, perguntando de uma maneira não tão formal para os familiares. E quem que estudou, isso, Então, um dos grandes grupos que estuda as características familiares frente a uma internação na UTI é o grupo francês, que é família, professor que fala, acho que é isso. Que é um grupo que os principais é uma equipe, toda uma equipe multi, que desde dos anos 2000, inclusive o site deles é muito bacana, tem todas as publicações, mas que os médicos que lideram aí esse grupo é o psiquiatra Frederic Pochard e o intensivista Elias Uley, numa UTI com predomínio de caráter oncohematológico na França. E desde 2000 eles vêm fazendo vários estudos, eles têm mais de 80 publicações para analisar a UTI, família, impactos, como podemos melhorar essa experiência, é muito bacana. E um dos primeiros trabalhos deles foi relacionado a onde eles pesquisaram através do questionário RADS, entre o terceiro e o quinto dias de internação. Eles aplicaram esse questionário em 920 familiares dessa UTI, de múltiplas UTIs da França, lá em 2001. Vocês vão ver que a maior parte desses trabalhos são antigos, não encontrei publicações muito novas sobre esse tema. E o que eles encontraram? Que entre o terceiro e o quinto dia de internação, quase 70%, dá para apontar aqui, professor, ou não? Tá. Quase 70% dos familiares tinham sintomas de ansiedade, 35,4% tinham sintomas de depressão e quase um quarto deles tinham ambos os sintomas. E isso entre o terceiro e o quinto dia de internação em UTIs de predomínio oncohematológico. Então, dá para a gente perceber que os impactos da UTI são precoces, E principalmente nesse primeiro momento de internação na UTI, as famílias tendem a ficar mais ansiosas, mais preocupadas com o que pode vir pela frente. Eles fizeram a mesma pesquisa posteriormente, aplicaram o mesmo questionário, só que agora comparando familiares de pacientes que haviam recebido alta e de pacientes que foram a óbito, dando uma média aí de 9 dias de internação em cada contexto. E eles também acharam coisas bastante relevantes. Então, aqui a gente vê que
de uma maneira geral, entre todos os familiares, 73,3% tinham sintomas de ansiedade, 35% tinham sintomas de depressão e 33,4% tinham ambos. Sendo que os sintomas de depressão, né, como imaginado, eram mais comuns naqueles familiares que os pacientes tinham ido a óbito. Aqui eles também destacam quanto às esposas, que é algo que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Então, a gente vê que isso persiste ao longo da internação, né? Então, as famílias ficam ansiosas tanto naquele momento da chegada, dos primeiros momentos de internação, quanto lá para frente também, seja no momento de alta, quanto óbito, as famílias também podem persistir com esses sintomas. E aqui foi eles dessa vez utilizaram o IES, né, aquela escala para rastreio de sintomas associados ao TEPT, e o que eles identificaram nesse trabalho de 2005 eles aplicavam o score IES entre 90 dias após a alta ou óbito, aplicaram 284 questionários. E o que eles encontraram foi que, dentre todos esses familiares, 33% tinham um IES elevado, maior ou igual a 30, que tem uma elevada associação com o desenvolvimento de TEPT. E que isso era mais comum entre os pacientes que haviam falecido na UTI ou que estavam muito envolvidos no processo de decisão de final de vida, quando comparado com os familiares dos pacientes que tinham saído da UTI, que tinham recebido alta. Chama atenção também que naquela época a gente vê que só 25% dos familiares estavam envolvidos no cuidado do paciente. É claro que a gente pode ter um viés em relação ao tempo, espaço, né, o período que isso aconteceu, as UTIs que foram estudadas, mas outros trabalhos contemporâneos mostravam prevalências semelhantes, até mesmo nos Estados Unidos mostravam prevalências semelhantes desse tipo de sintoma e de desenvolvimento de TEPT entre os familiares, mostrando que é algo que não era só dessa população específica, só dos franceses. Nesse trabalho, eles também analisaram, eles chegaram a analisar o que era mais envolvido com os scores IES mais altos. E a gente vê aqui que os principais eram eram fatores vinculados à questão de informação. Então, quando os familiares sentiam que não tinham tempo suficiente para receber as informações, ou as informações eram incompletas, ou elas não eram fáceis de entender, isso se associava a uma probabilidade maior de TEPT, desenvolvimento de TEPT. E quando esses 3 fatores eram presentes, se associavam ainda mais. De todos esses trabalhos, eles identificaram quais eram os fatores de risco, quais foram os fatores associados ao desenvolvimento desses sintomas, que eu acabei agrupando nesse slide aqui para ficar mais fácil da gente entender. Esses fatores podem ser vinculados ao próprio paciente, à característica do familiar e também relacionados aos nossos cuidados. Dentre as características do paciente, como a gente pode imaginar, familiares de pacientes que eram mais graves tenderam a ter mais sintomas de ansiedade e depressão, provavelmente relacionado aí aos riscos inerentes da gravidade da doença. Assim como a gente até discutiu com o César na aula da sexta-feira, né, que pacientes mais jovens, as famílias também tendem a ter mais sintomas de ansiedade e depressão. Muitas vezes esses pacientes, né, não é uma população onde você está esperando uma internação, não é que alguém espera, né, mas o impacto acaba sendo muito grande, né? Assim como familiares de pacientes que foram a óbito. Lá atrás a gente comentou um pouquinho sobre a esposa. Então, em todos os trabalhos, todos esses trabalhos do Grupo Família, as esposas tinham mais sintomas de ansiedade e depressão quando comparados com outros membros da família. Isso por quê? Porque é a mulherzinha? Não, nada a ver com isso. Porque as mulheres, primeira coisa, em todos os trabalhos, as esposas eram as principais familiares envolvidas no cuidado e em receber a informação. Então, provavelmente, elas acabam tendo uma carga de estresse maior por receber essas informações diretamente e ter que passar para o restante dos familiares. Assim como a esposa, né, pensando em perder o seu parceiro, pensando em que talvez tenha que acabar cuidando da própria família de uma maneira sozinha, acaba sofrendo mais com isso também. Por que isso é importante? Para a gente pensar, né, nessas populações de risco e talvez a gente dê uma atenção ainda mais quanto a esse tipo de sintoma. E relacionados aos cuidados, né? Aí aqui, assim,
várias coisas que nós fazemos podem estar associadas ao desenvolvimento desse tipo de sintoma nos familiares, mas os principais foram que os familiares relataram, né, nesses scores. Então, há variações na equipe, né? Então, cada dia uma enfermeira, cada dia um médico, cada dia um físio, isso é relacionado ao desenvolvimento desse tipo desses sintomas. Esse é um fator muito presente, que é a ausência de ter um local para reuniões, onde a família não consiga ter uma privacidade para receber as informações, para estar com o seu familiar. Assim como familiares que participam mais nas decisões também acabam tendo mais esses sintomas, mas lembrando que o principal fator de todos os trabalhos foi a questão de prejuízos na comunicação, dentre elas, não ter tempo suficiente, não entender de maneira adequada, barreiras linguísticas, e isso eu acho que é o principal ponto que a gente pode acabar interferindo para melhorar o cuidado com a família dos nossos pacientes. E se os familiares têm que acabar se envolvendo em decisões e eles têm dúvidas quanto ao que está acontecendo com os familiares, com certeza eles vão ficar mais estressados, ansiosos e vai ser uma experiência pior para eles, né? E não é só estresse, ansiedade, a gente também tem que pensar na satisfação da família como um todo, né? Nesse trabalho, vindo direto do Túnel do Tempo, lá de 1979, da professora Moulter, foi um dos primeiros trabalhos, se não o primeiro, que avaliou satisfação dos familiares na UTI. Ela fez um questionário que foi aplicado em 40 familiares de uma UTI no Texas, e os familiares tinham que dar uma nota de 1 a 4 para cada um desses pontos. Falar, isso aqui eu acho bastante importante, muito importante aqui na internação, e chama atenção o que os familiares, no geral, falaram que era mais importante para eles na internação. Então, a gente vê aqui que os principais fatores eram sentir que havia uma esperança, sentir que o hospital se importava com o paciente, que tinha uma área de espera, né, um quarto ali próximo ao paciente para eles poderem ficar, eles receberem informações na mudança das condições do paciente, né, então, numa intercorrência, saber o prognóstico, e essa é muito bacana, né, saber que eles estão sendo respondidos de maneira honesta. E a partir deste questionário foi desenvolvido o CCFNI, que é o Critical Care Family Needs Inventory, que são essas 45 perguntas, não coloquei aqui porque fica algo muito extenso, mas são 45 perguntas que podem ser utilizadas para avaliação de satisfação dos familiares com a internação na UTI, e que é utilizada nos trabalhos que tem essa avaliação de satisfação com o objetivo. Eu trouxe para a gente saber, porque vários dos trabalhos que eu vou mostrar para frente analisaram satisfação nos familiares. Um outro score que também é utilizado é o FES-ICU, ele é mais recente e menor, são 24 questões também vinculadas à família falar o quão satisfeito eles estão com o cuidado, com a atenção, com a comunicação, com o ambiente da UTI, e que é bastante utilizado nos trabalhos, como a gente vai ver, e ele está disponível nesse site aqui para quem tiver interesse. Eles também é um site que fala bastante sobre satisfação da família na UTI. Bom, e aí quem que começou lá mais ou menos pelos anos 2005, 2010, começou a sair mais trabalho da gente pensando em o que está vinculado à satisfação dos familiares, né? Nesse trabalho, só um comentário que eu esqueci de falar, vários trabalhos são observacionais, tá, gente? Quase não tem estudo randomizado nessa área, então é o que temos de evidência. Nessa corte prospectiva em UTIs dos Estados Unidos de 2012, eles dicotomizaram, aplicaram questionários dicotômicos nos familiares dos pacientes. Olha, você acha que a UTI, você teve uma alta ou uma baixa satisfação com a internação do familiar na UTI? E analisaram quais eram os fatores correlacionados à baixa satisfação, né, fatores da UTI. E o que eles encontraram que foram os mais associados à insatisfação? Então, competência, a impressão que eles tinham de competência da equipe, o cuidado que a equipe tinha com o paciente, satisfação geral com o processo de decisão, a atmosfera da UTI, seja da área de espera, seja da própria UTI ali. E, mais uma vez, a gente vê a questão da informação, né? A completude da informação, o grau de informação que esses familiares tinham a respeito do que estava acontecendo.
E isso foi analisado também nesse trabalho, que é muito, achei assim, bem interessante, que é do professor Kurtz, que é outro que a gente também vai discutir bastante aqui, que ele é chefe de uma UTI em Seattle, do departamento de UTI de pneumológica, que é onde ele avalia, ele é à frente dos Estados Unidos que mais estuda sobre cuidados de fim de vida, cuidados com a família, é meio que o paralelo do Azoulay da França. E o que ele encontrou nesse trabalho, que é onde eles avaliaram a satisfação de famílias na UTI, mas comparando familiares de sobreviventes com não sobreviventes. Num hospital de Seattle, não era o do Grey's Anatomy, é outro hospital, e aplicou questionários de satisfação comparando esses dois. E foi muito interessante o que ele encontrou nesse trabalho, que, de uma maneira geral, em todos os âmbitos de avaliação de satisfação, os familiares dos pacientes que foram a óbito tinham uma maior satisfação do que aqueles que tinham sobrevivido. O que é meio estranho de pensar, né? Mas por que será que isso acontece? Aqui nesse gráfico, eles mostram por quê. Os principais fatores relacionados, todos... até aqui no 9º fator, todos eles são vinculados à questão de cuidado e comunicação com os familiares, até mais do que com os pacientes. Também é estranho de se parar para pensar, né? E em nenhum dos pontos, os familiares dos sobreviventes tiveram uma satisfação maior do que os pacientes que foram a óbito. E a hipótese dos autores é que provavelmente é porque aquele paciente que vai a óbito, a gente acaba dando uma atenção maior à família, à comunicação, à empatia. Então, e que isso é algo que a gente tem que tentar sempre melhorar no nosso dia a dia. Então, acho que de todos esses achados, né, deu para perceber que a questão de comunicação, grau de informação dos familiares, tem uma relação praticamente quase que direta aí com estresse e ansiedade, assim como insatisfação, e que essas coisas andam junto, perpetuando um círculo vicioso, né? Se eu não informo se eu sei pouco sobre o que está acontecendo com o meu familiar, eu vou tender a ter experiências piores relacionadas à internação. E aí, então, como que a gente pode oferecer um cuidado melhor à família do paciente crítico, né? Aos familiares dos nossos pacientes. Então, aqui, gente, já vou explicar. É o seguinte, existem muitos estudos sobre vários pontos nessa questão de cuidados com familiares do paciente crítico. Desde cuidado espiritual, participação da família na UTI, acesso a psicólogo, acesso a cuidados paliativos. Então, o que eu discuti com o César foi da gente tentar focar naquilo que é mais prático da gente no dia a dia, que são as conferências familiares, estratégias de comunicação, e vou falar um pouco sobre a presença dos familiares na UTI, né, que hoje em dia não está tendo, mas espero que um dia volte a ter aí. E como a gente está tendo o nosso cursinho, né, de bases para comunicação com o César, eu tentei trazer um pouco mais das evidências do que embaseia a gente para utilizar as nossas estratégias. Espero que vocês gostem. Então, vamos lá, da onde que saiu tudo isso, né? Quando a gente fala assim, tem que ser empático, né? Claro que essas coisas são óbvias, mas tem evidência para isso? Tem, né, gente? Todo mundo estuda tudo. Então, assim, esses trabalhos foram muito interessantes. Então, o professor Kurtz, aquele lá de Seattle, o que ele fez ali em meados dos anos 2000? Eles gravaram 51 conferências familiares de conferências onde o tema principal era final de vida de pacientes em UTI. E depois o pessoal gravou isso, e a partir dessas gravações eles ficaram vendo vários dados. Por exemplo, quanto tempo o médico falava, a equipe falava, quanto tempo o familiar falava, quais expressões tinham mais nas conferências, e eles foram ver se esses dados tinham correlação com satisfação familiar no final aí de tudo isso. E o que eles encontraram? Então, foi uma série de trabalhos, tem vários, mas eu trouxe os principais. Então, nessa... Opa, perdão. Eita, peraí. Aqui. Então, o que eles encontraram nessas 51 conferências? Que, no geral, os médicos... a equipe, né, não os médicos, uma outra coisa que eu também quero ressaltar é as enfermeiras têm muita autonomia. Então, no geral, a questão até mesmo de comunicação, também grande parte vem da enfermagem nessas UTIs. Então, a equipe como um toda, né, quando eles faziam essas conferências familiares, eles viram que as conferências tinham uma duração de 32 minutos, sendo que, nesse tempo, 71% a equipe falava e só 29% dos familiares falavam.
E aí eles graduaram os níveis de satisfação, né, através de um score que eram elevados, né, 9, em média 9,5, 9,6, 9, né, nota 9 de satisfação, tá bom. Né, podemos melhorar, mas assim, 9,5, 9 eram níveis bons de satisfação, mas o que eles viram é que era diretamente proporcional. Famílias que tinham maior tempo de fala nas conferências acabavam ficando mais satisfeitas com os cuidados. Assim como eles viram algumas frases da conferência familiar que a equipe falava, que também foram associadas a maior satisfação. E o que era, né? Não só a fala, como a postura, né? E as principais delas, que inclusive o Daniel até fala na aula dele, que ele dá no começo do ano, que a gente sempre tem que tentar passar para os pacientes, que assegurar que o paciente não vai ser abandonado no período próximo da morte, assim como assegurar que o paciente vai estar confortável e não vai sofrer, e que a gente suporta as decisões da família, né? E essas foram as 3 principais expressões nas conferências associadas à maior satisfação familiar. Eles também analisaram expressões de empatia. Isso não era obrigatório, tá? Era uma conferência normal, não tinha um protocolo, era uma conferência que gravaram e foram avaliar posteriormente. E o que eles encontraram? 66% das conferências tinham expressões de empatia, que eram principalmente sobre o processo... perdão, me confundi. E dessas daqui, chama a atenção que 70% delas aconteciam de maneira espontânea. Então, não era algo assim, a família falou alguma coisa e ele meio que foi dar um momento. Não, era espontâneo. Então, a equipe já se colocava no lugar, já mostrava empatia antes de meio que a família, de responder à família por isso. Nas conferências que tinham mais expressões de empatia, para cada aumento de uma expressão, aumentava 0,12 na nota satisfação familiar. E comparando as que tinham com as que não tinham, a média de satisfação das famílias também foi maior. E o conteúdo de empatia que mais se associou à satisfação familiar foi de se colocar, eles colocam no texto os exemplos, né? Então, eu imagino como deva ser difícil tomar essa decisão, imagino como deva ser difícil ter um familiar nessa situação, internado numa UTI, imagino como você deve estar sofrendo se ele for a óbito. Essas foram as que mais se associaram à satisfação familiar. Eles também avaliaram no processo de decisão compartilhada quais seriam os elementos quais foram os elementos mais abordados no processo de decisão, no tema das conferências, né, onde as principais eram falar sobre a natureza da decisão, propostas terapêuticas, prós e contras. E a que menos foi abordada, que é o número 5, era verificar o quanto a família estava entendendo e discutir sobre o papel da família na decisão que ia ser tomada, assim como perguntar se eles precisavam da ajuda de mais alguém para tomar essa decisão. Ou seja, né, a impressão que dá é que a gente fica batendo muito no ponto final da conferência, mas sem se importar e sem mostrar o papel de fato que aquelas pessoas têm nessa conferência, né? E baseado em tudo isso, esse é um trabalho que, de todos, eu acho que é um dos mais interessantes, se vocês tiverem um tempinho, quiserem ler, ele é muito bacana, que ele foi um trabalho do professor Azoulay, em UTIs da França, com um perfil de pacientes que tinham uma alta probabilidade de óbito. Então, eram pacientes com IC, com DPOC, cirróticos, com disfunção, então, com necessidade de droga, em ventilação mecânica, pacientes com alta mortalidade presumida, onde eles compararam 2 estratégias de comunicação nessas UTIs. A padrão, que eles já faziam habitualmente, comparando com uma estratégia de comunicação meio que protocolada, que é o VALUE, né? Onde eles somaram todos esses dados que foram caracterizados como importantes dentro de uma conferência familiar e aplicaram isso de uma maneira meio que protocolada, juntamente com a entrega de uma brochura que continha informações importantes para a família. O César até comentou. No VALUE, eles falavam qual que era o processo aí da conferência familiar. Eles buscavam validar o que a família estava sentindo, o que a família estava trazendo, acolher as emoções dos familiares, o L de listening, né, que é ouvir, o de verificar o entendimento dos familiares e o E de esclarecer.
pode parecer hoje em dia, né, que é algo tão comum na nossa vida, parece meio, né, nossa, mas não faziam isso. Mas, assim, a gente vai ver os resultados e mostrar que foi bem interessante. E nessa brochura, que também tem lá no suplemento, ela tinha um conteúdo de explicar o que era o trabalho, explicar características da UTI, tinha um glossário com termos frequentemente utilizados, então, por exemplo, ventilação mecânica, e dados até mesmo sobre informações necessárias para um funeral, documentação, meio que um guia para a família com paciente na UTI, que é muito interessante. E aí, o que eles fizeram com esses familiares? Compararam o IES, né, que é aquele associado com TEPT, e a escala de pesquisa de sintomas de ansiedade e depressão em 90 dias após o óbito do paciente. E o que eles encontraram? Analisando as conferências familiares, quando a gente comparou o grupo controle com o grupo intervenção, a gente viu que tinha uma maior presença das enfermeiras no momento das conferências familiares, as conferências eram maiores, o tempo que a família falava no grupo de intervenção era maior, e a gente viu, né, que isso é um fator relacionado à maior satisfação familiar. E uma coisa que eu também achei muito interessante, a observação da equipe de que a família parecia estar melhor com essa situação toda. E em relação aos desfechos, os familiares tiveram menos sintomas associados à TEPT, avaliados através do IES, bem como quando isso de uma maneira geral, eles tinham um score menor de ES, e o IES mais relacionado ao desenvolvimento de TEPT também foi menor, bem como menos sintomas de ansiedade e depressão. Então, é algo relativamente simples, né, baseado em algo que a gente pode aderir na nossa vida, que é usar essas estratégias de comunicação e, se possível, somar aí a um documento informativo, e que mostrou que teve bastante impacto sobre os familiares. Esse trabalho é realmente muito legal, se vocês quiserem ler. E aí, depois de tudo isso, então, procurei trazer um resuminho, né, de como que a gente pode fazer, então, uma conferência familiar pensando em tudo isso, né? Então, lembrando que não é em toda a conferência que a gente vai fazer essa estratégia como um todo, e lembrando que não é só para comunicação de final de vida, para decisão de limitação do suporte, que isso pode ser sobre vários temas, né? Às vezes, por exemplo, esse paciente opera, não opera, né? Riscos da cirurgia, e como que a gente pode procurar fazer isso? Então, procurar um local privado e silencioso, onde as famílias vão se sentir mais confortáveis para conversar. Apresentar a equipe, os membros da família, né? A gente se apresentar, saber quem que é quem, qual que é o seu papel na família, na vida do paciente. Explicar o motivo da reunião, né? As pessoas precisam saber porque elas estão ali, né? E isso é muito importante, usar uma linguagem clara e de fácil compreensão. Em vários trabalhos foram mostrados que a barreira interlinguística ela é muito importante também no processo de satisfação e até mesmo desses sintomas, né? Por que isso? Se é um paciente, isso a gente pode interpretar tanto de uma maneira, é um paciente estrangeiro, então eles vários trabalhos recomendam, até se possível, a gente ter um intérprete para ajudar nas conferências, mas também, às vezes, da nossa própria barreira, né? A gente não ficar falando tanto mediquês, que querendo ou não é uma barreira interlinguística, e se possível, igual a gente viu no outro trabalho, oferecer um material de auxílio informativo. Outras coisas, né? Também, se possível, a gente manter uma estabilidade na pessoa emissora da informação e ter sempre, principalmente agora a gente não está vendo isso, né? Acho que os R3 nem tiveram essa oportunidade ainda, de principalmente aquela familiar que está presente o tempo todo na UTI, que acaba tendo contato com toda a equipe multiprofissional, a gente tem uma opinião concordante, não assim, doutora, mas eu conversei com o físico que me falou isso, o doutor fulano me falou aquilo, eu estou sem entender nada. Quando a gente for fazer a conferência, então, baseado em tudo aquilo que a gente falou, né, a gente procurar sempre ouvir mais do que falar, né? Quando a gente não souber, às vezes a gente quer passar todas as informações de uma vez, né? Jogar aquele caminhão de coisa em cima do familiar e tentar saber também o porquê. Então, procurar sempre fazer mais perguntas abertas, onde a família vai te responder, ao invés de você falar. Mostrar expressões de empatia, né? Desde que seja algo, né, relativamente natural. Acolher as emoções e validar a esperança. Isso também é algo que o Daniel sempre fala na reunião aí do começo do ano, que
a gente também não pode podar toda a esperança, né? A família precisa a família precisa ter algo no que se segurar, né? Mas, claro que esclarecendo quais são os riscos vinculados a tudo isso que está acontecendo com o paciente. Assim como esclarecer os possíveis tratamentos, o prognóstico da situação que está levando o paciente a estar na UTI, explicar os riscos, benefícios e tentar entender quais são os valores do paciente inerentes a isso tudo, avaliar o entendimento da família, se ficaram com alguma dúvida, e sempre que possível, né, a gente tentar checar os sentimentos, né? Isso é algo que a gente não costuma fazer tanto. Como que a senhora está se sentindo com tudo isso? Como que vocês estão? É algo que eu venho procurado fazer mais assim na minha vida depois, principalmente nessa época de Covid, né, que a gente não, às vezes a gente só fala por telefone, a gente não sabe a expressão que a pessoa tá. E o safe, né? Aquela que o safe foi o que coloquei esse termo, tá? O que é aquela parte de assegurar que o paciente não vai estar sozinho, que ele vai ser bem cuidado, que a gente assegura aquilo que a família deseja. Então, é meio que um guiazinho e que a gente consiga usar aí nas nossas vidas. E agora é um tema mais cabeludo, vamos dizer assim, que é a presença da família na UTI, né? Então, vamos lá. Então, nesse trabalho aqui, quando a gente... Quando a gente fala sobre a presença da família na UTI, é um tema que tem muita discussão no ambiente da UTI adulto, né? Na UTI pediátrica, isso já é muito bem validado, a maior parte das UTIs pediátricas, né, as mães ficam junto com as crianças, e isso tem todo um sentido, né, tanto para a mãe quanto a criança, e foi muito estudado entre eles, inclusive eu até tive uma certa dificuldade de achar a bibliografia referente a esse tema. A maior parte dos trabalhos são observacionais, unicêntricos, e a gente acaba não podendo extrapolar para a nossa realidade aqui, né, visto que são realidades muito diferentes, mas quis trazer um pouquinho para a gente discutir aí. Quais são os potenciais benefícios e potenciais malefícios, desvantagens da família estar na UTI? Então, assim, a gente ter um familiar na UTI pode levar para o paciente, pode causar benefícios tanto para a própria família quanto para o paciente, às vezes até para a gente mesmo. Como deles proverem um suporte emocional, passar uma sensação de conforto, segurança, intimidade com o paciente. Eles podem servir como pessoas que às vezes conseguem entender melhor o que o paciente está sentindo, como ele está se sentindo naquele momento, principalmente em situações que às vezes pacientes que às vezes já têm um grau de demência, por exemplo, né? Ajudar nos cuidados do próprio familiar, e também eu acrescentaria, que não está aqui, aprender, né? Porque a gente fica pensando muito ao final de vida, mas assim, e se o paciente for para casa, às vezes esse paciente pode ter uma certa dependência, o familiar pode precisar cuidar desse paciente também. E isso poderia aumentar a satisfação dos familiares, eles estarem próximos ali aos pacientes, estarem envolvidos no cuidado, saber o que está acontecendo, mas isso também não é de todo lado bom, até mesmo para os familiares. Isso pode acabar gerando uma certa fadiga, um estresse ao longo do tempo, deles permanecerem muito tempo num ambiente fechado, bem como até mesmo para a equipe, né? Em termos de, talvez, a família estar presente em todos os momentos ali do cuidado, e isso talvez meio que modificar a rotina da UTI. Então, como eu falei, nas UTIs adulto, a gente persiste com muita dúvida sobre o que fazer, então, questão de tempo, a gente deixa um tempo mais restritivo, que hoje em dia eles colocam como um tempo menor que 6 horas de visita, como uma visita restritiva, ou flexível, maior que 6 horas, qual seria um tempo adequado, quantos visitantes podem entrar, esses familiares podem participar nos rounds, né? Então, vou trazer o que eu achei de mais interessante aqui, e vamos ver aí o que vocês acham depois. Aqui é um trabalho de 2014, que inclusive tem o Luciano nele, onde foi feito um levantamento sobre as características das visitas familiares nas UTIs do Brasil. Ele avaliando 162 UTIs brasileiras, eles encontraram que só 2,6% das UTIs
permitiam a presença familiar por 24 horas. E a maioria permitia um período de 31 a 60 minutos de visita por dia com 2 visitantes, sendo que quase todas flexibilizavam em algumas situações, como processo de final de vida, uma internação prolongada, situações de conflito ou por motivos outros. A gente fala assim, mas é porque no Brasil, pelo menos até onde eu encontrei, aí fora, no geral, é em torno de 50%, 40%, sendo que a Suécia é o país que mais permite, que mais tem UTI aberto o tempo todo, tendo só 30% de UTIs com restrição. E isso daí está envolvido, então, se a gente deixar a família mais tempo na UTI, isso vai levar a uma maior satisfação familiar? Então, nesse trabalho aqui, foi um trabalho observacional prospectivo do tipo cross-section, que foi realizado em UTIs da Arábia, onde eles compararam uma unidade A, onde a visita era permitida 24 horas por dia, versus unidade B, que tinha 2 períodos de visita, um da manhã e um à tarde. Eles não falavam quanto tempo, mas falavam que tinha 2 períodos, mas que com certeza é menor que 24 horas, né? E o que eles analisaram? Analisaram depois um score de satisfação lá que foi, né, o da que a gente discutiu, e eles encontraram que para nenhum ponto em nenhum ponto houve uma maior satisfação familiar relacionada à visita mais estendida. E os autores falam que eles acham que, na verdade, né, a questão da satisfação familiar não está relacionada diretamente ao tempo, mas sim aos cuidados gerais que são oferecidos ao paciente. Será que isso é replicável em outros lugares? Né? Então, como eu falei, é um tema bem assim, onde encontra muita coisa diferente. Nesse trabalho aqui de 2015, né, eles compararam em UTIs dos Estados Unidos, compararam um processo de transição, uma UTI, um processo de transição da visita de 3 horas para 24 horas. E eles compararam aqui não só as famílias, como compararam também a enfermagem, né, com questionários de satisfação. O que eles encontraram? Nesse trabalho, sim, foi positivo. Os familiares tinham uma maior satisfação com a visita estendida, principalmente relacionada ao ambiente estar mais calmo, porque tinha mais tempo de visita, então ficava algo mais diluído. Os horários de visita serem mais convenientes e eles se sentiam mais próximos do cuidado do familiar. Para as enfermeiras, elas relataram que elas percebiam que a família estava mais satisfeita e não teve mudança no grau de satisfação da enfermagem com o trabalho em si. Então, parece que, pelo menos nessa unidade, não teve alteração vinculada ao trabalho. Aqui, então, esse é um trabalho brasileiro, dos colegas aqui do Rio Grande do Sul, que ele é um dos trabalhos todos aí que eu encontrei, é um dos melhores elaborados. Que eles avaliaram, então, aqui a questão da flexibilização da visita, não só no âmbito da família, mas também dos possíveis benefícios para os pacientes. Em vários, só para vocês situarem um pouco, em vários trabalhos observacionais, parece ter uma redução aí, tem uma tendência de redução de delírio, mas isso não era muito conclusivo, e eles resolveram fazer esse trial. Então, eles compararam 33 UTIs, com N de 1.685 pacientes e 1.090 familiares, e compararam, ele fez um cluster, né? Comparou UTI com UTI, UTIs que tinham tempos maiores e UTIs que tinham tempos menores. As UTIs que tinham visita de 4 horas e meia por dia versus aquela que tinham até 12 horas por dia, e tinha também uma campanha educacional da família envolvida. Isso foi uma implementação que eles fizeram. E aí eles avaliavam a satisfação familiar, e não só a satisfação eles avaliavam a família 48 horas e 7 a 30 dias após a alta ou óbito do paciente, para avaliar os desfechos vinculados à família, sintomas de ansiedade e depressão, mas eles tinham como desfecho primário a pesquisa de delírio nos pacientes. Então, o foco primário era em relação aos pacientes. Eles também avaliaram infecções adquiridas na UTI, o efeito na família, né, e burnout da equipe. É importante ressaltar algumas coisas desse trabalho. A visita era permitida caso houvesse uma situação de conflito, pacientes que tinham mais que 65 anos ou doença terminal, em 24 horas por dia, ficava totalmente livre. E foram excluídos pacientes com coma prolongado. O que eles encontraram? Que quanto ao desfecho primário, que era a ocorrência de delírio, não teve diferença. Mas isso também a gente tem que pensar que os pacientes com maior que 65 anos podiam ter visita livre, né? Então isso pode acabar dando uma puxada aí no resultado para estreitar, assim como eles excluíram pacientes que às vezes ficaram em coma prolongado, que quando despertavam, podia despertar em delírio, né?
E isso foi... Ai, Jesus! Foi. Ai, o que eu fiz aqui? Acabou. Foi. Isso de uma maneira geral, isso foi diferente de um trabalho unicêntrico do mesmo grupo que tinha mostrado uma redução do delírio. E dos desfechos para a família, né? A gente vê, então, que a família teve, sim, uma associação com menos sintomas de ansiedade, menos sintomas de depressão e uma maior escala de satisfação e não teve diferença de burnout para o staff nesse trabalho. Quando a gente olha a questão de satisfação familiar, para todos os aspectos para todas as subescalas de avaliação de satisfação, que eram proximidade, grau de informação, conforto, suporte, para todos eles teve diferença, a família se sentiu melhor em todos esses aspectos. E quando a gente vai ver também para outros efeitos no paciente, outros efeitos vinculados aos cuidados do paciente, a gente vê que com a visita flexível, os familiares ajudaram mais em ajudar na UTI, ajudar nos cuidados do paciente, ajudar na alimentação, na mobilização, que eu achei muito interessante, né? Apesar de não ter tido, nesse trabalho, considerando esses aspectos, não teve alteração do delírio, teve todos esses resultados positivos vinculados ao cuidado da família. E aqui essa meta-análise que tem o símbolo, o carimbo de qualidade Bruno Bessen, que é uma meta-análise elaborada pelo Paulo Nasser, meu Deus, João Camargo. Eles fizeram uma meta-análise que no final das contas eles acabaram incluindo 16 estudos e só 7 foram inclusos para meta-análise. Então, para a gente ver que assim, a evidência de tudo isso é bem fraquinha, né? E o que eles encontraram? E foi parecido com o que eu encontrei dos estudos observacionais que eu li, que achei que não valia a pena ficar falando um monte de coisa aqui para vocês. Mas que, no geral, existe uma tendência a uma redução do delírio, né? Eles só incluiu 2 trabalhos. Uma redução dos sintomas de ansiedade nos pacientes, sem alteração na mortalidade e sem alteração no risco de infecção adquirida na UTI. E desses 8 estudos que foram avaliados, 8 deles mostraram que houve um aumento da satisfação familiar. Quanto à participação nos rounds, a gente tem trabalhos menores ainda, né? Onde a gente tem isso bem estabelecido é na UTI pediátrica. E aqui eu trouxe 2 estudos só para a gente ter uma noção aí. Nesse trabalho observacional que foi realizado em 7 UTIs agora, 3 anos atrás, publicado no Critical Care, eles avaliaram 302 rounds, sendo que desses 23%, que deu 68 rounds, tinham uma participação dos familiares na visita. O que eles encontraram? Que eles avaliaram não só as questões familiares, como eles avaliaram questões da própria visita, se a presença da família teria alguma implicância da gente mudar a maneira que a gente realiza a visita sobre o paciente. Eles encontraram que teve uma duração maior nas visitas que tinham a presença do paciente, mas que isso não implicou em mudanças não teve nenhuma implicação em termos do que eles discutiam na visita em si. E quando vai avaliar os familiares, eles viram que os pacientes, né, havia um processo de decisão compartilhada maior, mas não houve diferenças na visita em si. E nesse outro trabalho, que é de 2010, também sobre a participação dos familiares na visita, eles encontraram que foi um trabalho unicêntrico nos Estados Unidos, onde eles avaliaram a satisfação da família com a internação na UTI de familiares de 227 pacientes e compararam também daqueles que tinham ido na alta, ido de alta, daqueles que tinham ido a óbito. Eles viram que nos familiares que tinham sobrevivido teve uma maior satisfação familiar, mas que não, assim como uma maior comunicação, mas que isso, no final das contas, não teve um impacto no processo de satisfação final na UTI. Bom, de uma maneira geral, né, parece que há uma tendência dos trabalhos observacionais aí a estar associado a uma redução de delírio, apesar desse trabalho brasileiro, que foi a maior evidência, não ter mostrado, mas ele tem algumas ressalvas, né. Existe uma consistência, até tem alguns trabalhos que mostraram, que dosaram até catecolaminas de pacientes que tinham família na UTI ou não. Parece que há realmente uma redução da ansiedade nos pacientes. Parece estar associado a um aumento da satisfação familiar, a presença do familiar na UTI. Também não parece ter alterações em infecções adquiridas na UTI.
Quanto ao impacto para a equipe, quem discute muito isso são os enfermeiros. Eu não quis trazer, porque eu acho que ia ficar uma discussão muito prolongada de uma aula que já é um pouco densa, mas, de uma maneira geral, existem efeitos divergentes de acordo com a UTI. Existem trabalhos mostrando que não acarreta impacto na equipe da enfermagem, assim como existem outros que, da enfermagem não, da equipe como um todo, assim como existem trabalhos que mostrou que foi associado a maiores escalas de burnout. Então, acho que talvez a gente tenha que adequar isso aí na nossa realidade como um todo. De tudo que eu li, né, a impressão que eu tenho é que sim, pode ter potenciais benéficos, mas que a gente precisa adequar a nossa realidade, entender como que a nossa UTI funciona para tentar implementar isso, né? Pensar também no conforto da família. Se esse paciente, a familiar vai ficar 24 horas, mas tem onde ele ficar? Tem uma cadeira? Tem onde ele fazer as suas necessidades? Né? Também não adianta a gente só liberar para a família ficar lá o tempo todo sem ter um mínimo de suporte para esses familiares. Como eu falei lá no começo, existe uma série de recomendações, né, que eu achei que ia ficar muito extenso. E existe um guideline da Critical Care de 2017 sobre todas as possíveis linhas de cuidado para os familiares na UTI. De outras recomendações, fora tudo isso que a gente discutiu, então, o que eles falam? Todos os guidelines falam para melhorar a comunicação, foi o que a gente abordou antes. Todos os guidelines, apesar do nível de evidência ser muito baixo, recomendam a família estar presente na UTI, mas lembrando para essas ressalvas, né, de estrutura da UTI, de como a família vai ter acesso aos cuidados. E eles também passam outras orientações. Então, por exemplo, em situações de alto risco, talvez chamar cuidados paliativos para ajudar, de suporte psicológico, a comunicação da equipe multidisciplinar ser todo mundo coerente, concordante, se a família tiver alguma crença espiritual, de tentar prover isso para os familiares também, como a gente encontra, né, na maioria dos serviços, tem um capelão, às vezes acho que aqui tem até um rabino, e eles sempre implementam muito a participação também da equipe multi como um todo, incluída no processo, né? Lembrar que esses guidelines são de lugares onde a equipe de enfermagem, a equipe multi como um todo tem outro papel. Assegurar analgesia, sedação, e tentar... Então, eles dão coisas bem amplas, né? Então, acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E vamos lá. Poxa, muito legal a aula, né? Muito legal mesmo. Não, um negócio que eu vi, que eu fiquei até meio incomodado, assim, que você mostrou aí, não tinha visto antes, que eu achei até meio paradoxal, assim, que você tem os indicadores de satisfação da família e tem os indicadores de estresse, ansiedade, depressão. E uma coisa que, pelo que eu vi aí, que você mostrou, que pareceu ter muita relação com satisfação da família, é a presença e estar envolvido nas decisões de fim de vida do paciente, mas que nas escalas todas de depressão, de ansiedade, era um marcador super forte de piora, né? E aí, eu fiquei meio assim, pensando em como interpretar isso, como levar isso no beira-leito, sabe? Assim, será que vale a pena, às vezes, ser um pouco mais paternalista ou não? E estranho a família se sentir mais satisfeita com algo que, às vezes, até talvez cause mais estresse. Achei bem curioso isso, assim, né? Não sei como você interpreta. André, eu inclusive li sobre isso, tem até trabalhos que falam sobre isso, né? Então, acho que a gente primeiro tem que entender o que eu interpretei de tudo isso, né? Acho que vários trabalhos mostraram que tinha muita questão de todos esses trabalhos que o Azoulay fez, mostrou que a família tinha grandes questões tinha muito relato de má informação. Eu não sei se isso foi associado aos familiares terem que opinar e compartilhar de certos processos, às vezes sem terem as informações necessárias, e que isso estaria associado a um maior estresse e ansiedade. Essa foi uma parte. Mas realmente, né, quando a gente olha os fatores, o processo de decisão
foi um fator de risco, sim. Mas eu encontrei trabalho dos dois tipos. Então, encontrei trabalho que mostrou que as famílias participarem mais no cuidado era associado a melhores desfechos para a família. E encontrei o restante. Geralmente, os que eu encontrei que falavam que a família tinha mais estresse era justamente esses trabalhos onde a família referia também pouco acesso à informação. Acho que é algo que veio atrelado, mas foi algo que eu entendi assim. Não sei se o professor interpretou de uma outra maneira. Acho que foi isso, assim, mas realmente chama a atenção essa divergência, né? Chegar para o familiar e falar, o seu João internou aqui agora. O seu João está entubado, o seu João está com Covid, o seu João está com disfunção de múltiplos órgãos. Aí você chega para a esposa do seu João, para a dona Maria, e pergunta para ela, o que a senhora acha se a gente não reanimar se ele tiver uma parada cardíaca? Primeiro contato, primeira fala, né, sem se apresentar, já... Assim, eu posso falar isso, que essa atitude eu posso narrar de vários jeitos. Né? Assim, eu tive uma conversa aberta. Foi tão aberta? Ela foi adequada? De jeito nenhum, né? Então, assim, agora você vem, acolhe, olha, dona Maria, senta aqui, conta pra gente o que aconteceu, quem é o seu João, aí passa algum tempo, o que a senhora tá achando do seu João? O seu João tá, o que a senhora acha do seu João? Ela traz pra você, ó, o seu João tá sofrendo. É assim, você construir o pensamento junto é uma coisa, né? Você querer isentar a carga que está em cima da gente, repassar para a família é outra coisa. Então, na nossa cultura, frequentemente, eu acho que a chance disso acontecer não é muito pequena, não. Né? Vou jogar um pouquinho na fogueira, perguntar coisa que você não falou, não sei se você chegou a estudar também, uma coisa que me dá muita dúvida é o cuidado pós-óbito, não sei se você chegou a ver alguma coisa sobre isso, mas principalmente agora no Covid, que a gente faz videochamada com o celular, aconteceu algumas vezes da família ter meu número, mandar alguma mensagem, ligar depois, uma coisa que me deixa muito em dúvida de como tratar da família depois que já conversei, já dei a notícia, depois que já fez o atestado e tal, e o que fazer agora? Desculpa. Não, você vê, né, professor? Então, Pedro, eu cheguei a dar uma lida em algumas coisas, sim, mas não achei nada muito consistente. No geral, o que assim, consistente não, né? Assim, nada muito direto, né? Mas, no geral, o que eu li era assim, todos os trabalhos que faziam essa pesquisa de satisfação, né, eles acabavam, primeiro, dando um certo tempo para ter a comunicação com a família, não tinham um efeito imediato. Dos trabalhos que eu li do pós-óbito em si, o que eles mostraram? Procurar amparar os sentimentos, né, assim, de uma maneira geral. Então, meio que fazer aquilo que a gente já faz na conferência, tentar passar isso para o pós-luto. E existem alguns trabalhos aí, inclusive é um que eu não coloquei, porque eu achei que o professor fosse querer comentar depois, porque por exemplo, que eles avaliaram se a família recebeu uma carta escrita de próprio punho do médico depois, se isso teria efeito e se teria efeitos benéficos para a família, e não teve. Né, pelo contrário, né, provavelmente porque a família acabou lembrando mais do familiar e voltou a ter sentimentos ruins vinculados à internação. De uma maneira geral, o que eu li era isso, procurar amparar os sentimentos no pós-óbito, né? Não li nada muito mais específico. Então, isso eu pelo menos por nesse trabalho da cartinha, não. Tem trabalhos que eu vi, mas eram observacionais que, assim, eles mandavam meio que perguntando como a família tá. E que isso parece também que foi interessante. Né? Mas todos também depois de um tempo, não foi no luto imediato.
Outra coisa, isso, é. Não, mas muito orgulho. Não, fiquei muito orgulhosa de ver sua apresentação. Obrigada, viu? E- Da mesma forma que fica essa dúvida aí em relação à participação em visitas e tudo mais, você chegou a ver alguma coisa em relação ao procedimento dentro da UTI? Que eu realmente tenho muita dúvida em relação a isso. Esse era outro ponto também que eu até pensei em colocar na aula. Eu não li sobre procedimentos, eu li sobre intercorrências, né? Onde tem muito trabalho disso é em setor de emergência num contexto de PCR, né? A maior da intercorrência que pode acontecer. E também tem resultados ambíguos. Então, a família tem trabalho onde a família esteve no momento da reanimação, e isso foi associado a menos sintomas de estresse, ansiedade. É estranho a gente pensar nisso, né? E tem trabalho que não, que mostrou o contrário, que a família está presente naquele momento, pode ser uma situação traumática. O que eu encontrei de uma maneira geral e que a maioria das sociedades aí recomenda é que a família pode ter a opção de estar presente, né? E esse caso seja algo que a família queira ficar, mas desde que tenha alguém para dar um amparo para ela, né? Que depois a gente pode, depois que tirar a gravação, até a gente pode comentar umas coisas. Mas foi o que eu encontrei assim, que é uma possibilidade, sim. Aqui no nosso meio não é comum, né? Eles recomendam que seja isso, mas o que a gente vivencia geralmente não, né? Tirar a família, não. Mas eu vi que é um direito do familiar, sim. Mas que isso pode estar associado a coisas ruins ou não. E se for um momento, uma intercorrência, que tem alguém, uma pessoa habilitada para ampará-lo ali. Mas é muito estranho para nós, né? Ainda mais para nós, latinos, tudo. É bem esquisito isso, né? E eu pessoalmente acho estranho, né? Também é estranho, isso, é estranho também. É estranho também. Mas a gente vê que é o mais... Chegou parado, chegou com o familiar. Pega alguém, leva a família para fora, mas não para dizer estou simplesmente te levando para fora. Vamos conversar aqui, me conta o que está acontecendo. Isso me parece fazer. Uma opinião pessoal, eu acho que mesmo a presença da família não tem, precisa tomar um certo cuidado com isso. Eu participei da abertura da UTI do Sírio da Nova, que tem a ala 1, que é uma ala que tem as camas, são curtinhas, mas tem camas para os pacientes ficarem lá, para os familiares ficarem lá. Pô, você fala, nossa, sensacional isso, né? Fantástico. E é fantástico, mas não para todo mundo. Tem familiar que não quer ficar. E assim, quando você arma todo um esquema, no sentido de, olha, tem tudo para vocês ficarem aqui, e não dá a opção para a pessoa, olha, se você quiser ficar, assim, parece que é obrigatório ficar. Isso pode não ser bom, pode não ser bom. Assim, a Ana mostrou algumas coisas, pelo menos mostrou um dos estudos da Renata Fumes. Não sei se todo mundo conhece a Renata Fumes. Renata Fumes é uma psicóloga, ela... na verdade, ela é pesquisadora agora do IEP do Sírio. Na verdade, ela era pesquisadora do AC Camargo, né?
Nossa Camargo, ela fez o doutorado dela com o Daniel Denslan, e lá uma das coisas que ela estudou foi essa história de satisfação familiar em relação aos doentes oncológicos em fase avançada que iam para UTI. E uma das coisas, assim, só desculpa, isso não tem nada a ver com a resposta, mas eu acho que é legal falar. Assim, uma das coisas que mais traz satisfação para os familiares é ter um jogo totalmente aberto. Falar assim, olha, ele veio para UTI, mas assim, nosso maior cuidado, a nossa maior preocupação com ele é o cuidado. Né? E cuidado e muito provavelmente cuidado de fim de vida. E deixar isso bem claro para eles. Mas tudo bem, vamos voltar para a Renata Fumes, junto com o Fernando Ramos. O que eles fizeram? Eles entrevistaram os familiares que vinham para a ala 1 lá do Sírio. E, assim, a médio e longo prazo, assim, nem todo mundo estava bem. E teve algumas coisas que foram relacionadas à ansiedade e depressão pelo HDS e usando o IES também para estresse pós-traumático. Só lembrar que 30 é um valor altamente específico. Se você quiser mais sensível, você pode baixar isso até 19, dependendo de onde você for procurar. Né? Mas, assim, tudo isso para dizer que, assim, os familiares que ficam muito tempo junto lá, assim, 12 horas para cima, isso foi associado até a maior ansiedade e depressão depois. Então, assim, parece que tudo tem a dose, né? E acho que, assim, é fundamental deixar isso bem claro para os familiares. Olha, é opcional ficar. E te recomendo não ficar muito tempo aqui. Tá? Agora, assim, extrapolando isso para reanimação, para as intercorrências, passagem de catéter, intubação, eu acho que, assim, a cabeça, pelo menos, faz muito sentido pensar da mesma forma, né? Assim, dá alternativa. Ó, você quer ficar? As cenas são fortes. Vai reanimação, né? Você vai entrar e fica olhando aí. E ainda escuta aquele creque da massagem. Isso se quiser, você pensa, se você acha adequado, e mais ainda, sinta-se livre de sair no momento que você achar que passou do ponto para você. Né? Acho que assim, tem que dar alternativa, né? Mas não pode proibir, de jeito nenhum. Alguém já teve a oportunidade de massagear a gente na rua? A mesma coisa, né? Mesma coisa. Bom, enfim. Ali você não pode pedir para sair, assim, eu não quero que ninguém fique olhando, todo mundo de costas, né? Tem vídeos aí também, que eu acho que todo mundo já deve ter visto. Assim, eu vejo que a maioria desses trabalhos acabaram que foram feitos assim fora e tudo. Você acha que isso seria um entrave cultural muito forte aqui? Porque eu realmente, na minha cabeça, tem certos cenários que eu não consigo ver acontecendo de uma forma tranquila. Posso pensar até assim, exemplo familiar, eu vejo pessoas da minha família que não teriam a menor condição de... Eu também acho, viu? Foi até uma coisa que me impressionou quando eu li esses trabalhos aí, falando da reanimação, a família tá mais... Eu falei, gente, mas como que isso é possível? Não sei, talvez assim, na minha família, por exemplo, não faria muito sentido. Foi uma parada inesperada, a gente reanimou, ele voltou, eu falei, não, vou ligar pra família, né, porque era um senhor idoso, vou ligar logo. Aí eu saí, deixei o pessoal tocando, porque ele parou de novo, aí eu fui ligar. Aí eu passei, olha, é muito grave, tô com muito medo de que ele não resista, tudo isso tá acontecendo, porque já tava com muitas complicações e tudo mais. Aí ela entendeu, eu falei, eles estão reanimando agora, não sei se isso, né, não sei o que vai acontecer. Ela não queria desligar o telefone. Ela queria que eu ficasse falando pra ela ao vivo o que tava acontecendo na parada. Eu falei, olha... Eu acho que é muito doido. Eu acho que eu não me sentiria à vontade de fazer isso. Aí eu falei para ela que, olha, eu acho que isso não é uma boa ideia, porque eu tentei me desdobrar dizendo que eu precisava voltar, porque ela não queria deixar eu desligar o telefone, porque ela queria que eu ficasse narrando para ela o que estava acontecendo ao vivo. Então, acho que tem famílias que querem estar perto.
é individualizado. exato. Porque essa queria estar lá. Pode ser uma cena muito pesada, né? Muitas vezes para a família, se ela não vê, vai estar passando na cabeça dela muito mais pesada ainda, né? Vai estar imaginando aquela agulha gigante no coração. Eu acho que dela, nessa família, estava imaginando ao contrário, porque era um senhor super idoso que já tinha um quadro demencial e ficou tentando fazer aquela coisa de cuidados paliativos e ela dizia, não, eu quero que ele sobreviva, não sei o que, acho que era o contrário. Talvez se ela visse o que estava acontecendo, mudasse de ideia. Mas eu acho que eu ficaria bem preocupada. Porque eu não saberia como eu poderia apoiar a família. Nossa, nossa, professor, eu acho que eu não fiz por minha causa. E outra parte, a enfermagem seria muito difícil falar, porque a gente vai filmar aqui. Você teria que Toda ia ficar bem Mas era um nível assim, tão, acho que tão fora da realidade que a família estava, que depois eles iam fazer uma chamada. Sendo que o paciente tinha vontade, estava susto, mas eu falei, olha, eu acho que é melhor fazer um áudio, eu coloco aqui do lado, vocês conversam com ele, que eu acho que pode ser uma cena forte. Aí eu sei que tinha pessoas que falavam e ficavam esperando ele responder, o paciente. Olha, ele não vai responder, que ele tá com um tubo na garganta. Mas acho que estava tão fora de realidade que eles estavam esperando